E eu falo, não vai ser fácil. Mas viver na miséria também não é fácil. Tem como o pobre mudar de vida? Tem. Vai ser fácil? Não. Galera, se você é pobre, tá querendo ter uma vida de qualidade, você tem que fazer renda extra. Não adianta você achar que vai mudar de vida com esse salário de R$1.200 aí, um salário mínimo da época, né? Cara, se você quer mudar de vida, você tem que... E assim, eu não sou coach, não sou especialista, não tinha formação, então eu falei com essa linguagem, que é a minha linguagem até hoje. Comecei a meter o pau em ostentação. Você é burro demais, cara. Sabe, com essa linguagem mesmo? Você é burro, meu, na boa, velho. Você ganha um salário mínimo, quer comprar um Air Max de 1.400. Trabalhou um mês inteiro pra comprar um tênis, sabe? E a galera começou a sentir um tapa na cara de realidade, a de um cara que não é um coach multimilionário e tal, um cara que teve esse tipo de conduta e tinha uma vida de qualidade, ok? Sem se endividar e tal, e ensinando coisas com uma boa intenção. Cara, tem muito a ver com as crenças limitantes que a gente tem hoje em dia, né? Tipo de que o dinheiro é uma maldição, o dinheiro corrompe, tem um certo ranço com ricos, tem gente que não gosta de rico. Eu tive que fazer um vídeo sobre isso, porque às vezes eu fico falando de um jeito também, que eu tenho me policiado mais, que eu falo de um jeito como se... É aquele negócio, tem rico que é tonto, tem pobre que é tonto, tem tonto de todo jeito, né? Não adianta. Cara, tem idiota em todo lugar. Tem corintiano idiota, tem palmeirense idiota, tem crente idiota, tem católico, tem espírita, tem todo... Tem ateu idiota. Ateu idiota. Então, tem um certo preconceito, principalmente porque o pobre, às vezes, ele tem inveja do rico. Muitas vezes, o rico é sem noção e fica ostentando, e isso causa mais raiva ainda. Tem rico que é assim, e tem pobre que é assim também, arrogante. Tem pobre que é mais orgulhoso que muito milionário que eu conheço. E tem uma questão também que é muito arraigado no Brasil, porque existe muito empresário que quer ficar rico sozinho. E aí você fica irritado com o CLT. Você vê a empresa dobrando, triplicando, o cara trocando de carro, e quando chega no dia do 1º de maio, 2% de dissídio pros funcionários. Pô, vai tomar banho, velho. Tô dando dinheiro pra caramba aqui, o cara é muquirando do caramba, né? Porque... Então começa-se a criar um clima terrível, né? Como tem aqui meme lá. Começa a criar um clima meio de tensão que acaba fazendo com que as pessoas tenham um pouco de raiva do rico. Tanto que eu tenho isso, né? Eu ando do mesmo jeito e tal. Mas quando eu posto alguma conquista, alguém fala, já tá perdendo a essência. Caramba, só fui numa churrascaria com a minha esposa, né? Uhum. Então eu lido muito com isso o tempo todo e é real. Esse preconceito, né? Essa irritação da pessoa em ver outra mudando de vida. Sendo que a gente tem que ter um preconceito ou um conceito, né? Com quem fica rico de forma errada. Então esse é o problema. Agora, tem como o pobre mudar de vida? Tem. Vai ser fácil? Não. Como que um pobre consegue mudar de vida? O enriquecimento, ele só tem 3 melhores amigos: trabalho, simplicidade e investimento. Primeiro, trabalho. Você vai ter que trabalhar mais. E não é gostoso, né? Já perdeu todo mundo aqui, já. Não, o sistema, a culpa é do sistema. Tá, então vai lá, Brasília lá fazer greve, né? É o que eu falo, né? Tem gente que já passou Itamar, Fernando Henrique, Dilma, Temer, Lula, Bolsonaro, e continua falando que a culpa é... Eu sei, eu vou esperar mais quantas gestões, né? Então, a renda extra, ela é obrigatória. Não tem como. Por que eu falo que eu tinha uma vida legal antes de ter o meu canal? Porque eu tinha o meu trabalho como CLT e eu tinha mais 6 fontes de renda. Isso me permitia não ter dívida nenhuma. Isso me permitia viajar uma vez por ano. Isso me permitia ir comer fora com a minha esposa sem fazer dívida. Só que qual que era o custo disso? Ter várias fontes de renda. Tem ideia pra você trabalhar após o trabalho, no trabalho, Uber, motorista de aplicativo, passear com cachorro, alguma habilidade nova, fazer algum curso de um negócio de cílio, estética, o que é que seja. Por exemplo, eu tenho um depoimento que eu gosto sempre de contar, de uma seguidora do canal, que ela chegou, eu tava num evento no Rio de Janeiro, ela foi lá, eu tava autografando meu livro num evento, ela levou uma caixinha com um monte de brigadeiro gourmet. Eu falei, caramba, obrigado e tal. Dela, não, é por tua culpa isso aí. Eu falei, o que você tá falando? Ela falou, sabe aquele vídeo lá, 52 ideias de renda extra? Uma das ideias que você deu era eu começar a vender doce no meu trabalho. Não tô falando sábado, de madrugada, domingo, não. Você não vai trabalhar? Leva o doce de casa e começa a vender lá. Começou a dar tão bom, que passou 4 meses, eu pedi as contas e abri minha brigadeiria gourmet. Então é o tipo de coisa que eu tô falando, sabe? Não dá pra ficar parado. E aí a pessoa fica irritada, às vezes, quando eu falo isso, porque pensa, olha aí, mais um playboyzinho que ganhou dinheiro vendendo curso, querendo ensinar ao pobre. Tudo que eu tive na minha vida foi por causa de renda extra. E eu tinha 6, entende? Por que eu ganhava e tinha uma vida de muito mais qualidade do que amigos meus que tinham um salário dobro do meu? Porque eu tinha renda extra. Fazer mais coisa vai ser necessário. E é trabalho. Renda extra é trabalho extra. E trabalho quer dizer trabalho. E eu falo, não vai ser fácil. Mas viver na miséria também não é fácil, né? E às vezes é questão de um tempo. Vamos montar um plano aqui básico. Segundo a Serasa, a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. Primeiro, não é um Deus nos acuda. Meu Deus, se fosse 50 mil, beleza, mas 3 a 4.
Hoje em dia tem feirão da Serasa, tem acordo certo, tem um monte de empresa de renegociação que você consegue, que tá com mais de 50%. Vamos dizer que caiu pra 2 mil. Cara, em uma cidade grande como São Paulo, em 2 meses fazendo Uber das 18 às 23, você já tira 2 pau. Então você resolveu o teu problema em 2 meses. Tá, aí a partir dali, o que eu faço agora? Vamos montar sua reserva de emergência, que é um princípio bíblico. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem que ter reservado para situações de emergência. Montou ali uma reservinha de 3 mil? Cara, aqui ó, em 6 meses fazendo renda extra. É gostoso? Não. Mas em 6 meses, dentro desse cenário que eu montei, você já quitou todas as suas dívidas e já tem uma reserva de emergência, coisa que 90% do Brasil não tem. Você já subiu uma escada aqui, ó, que você já tá num nível muito acima da maioria dos brasileiros. O que você deve fazer? 6 meses de renda extra. Por exemplo, eu tenho um livro, né, que chama Deixa de Ser Pobre. É um livro de educação financeira voltado para pobre. Mas, Dudu, o que muda? Muita coisa. Tipo assim, é fundamental o pobre ter renda extra. O rico tem, mas não é fundamental. Ele tem porque gosta. A questão de cartão de crédito, você tem que tomar muito cuidado pra falar sobre isso pra alguém que é pobre, que não tem educação financeira e tá todo endividado. Você falar sobre dica de economia, de energia. O rico não tá preocupado. Eu vou tomar um banho mais rápido, sabe? Né? Então, como viajar mais sendo pobre. Então, tudo no meu canal é sempre voltado nesse pessoal e levando em conta tudo que eu fiz a minha vida inteira que deu certo. Né? Porque apesar de eu não era rico, mas eu tinha uma casa própria, eu tinha um carro quitado, eu era um assalariado que levava marmita, mas eu viajava todo ano, eu não tinha nenhuma dívida, não tinha necessidade de parcelar nada. Eu passo as dicas de tudo aquilo que deu certo na minha vida. A única coisa que tem nesses livros best-sellers aí, que não tem na Bíblia, é IPCA, CDI e CDB, porque eles não tinham na época. Exato. Né? Mas já tinha investimentos, já tinha bancos, já tinha um monte de coisa. Então, das duas partes, eles podem ser complicados, né? Tem gente que tá com pouca saúde mental por problema financeiro e tem gente que, tipo assim, problemas emocionais podem fazer a gente usar o dinheiro de forma errada. Então, assim, é uma via de mão dupla, que ter problema financeiro gera saúde mental ruim e ter problemas emocionais gera você ter problemas com finanças. Então fica até cíclico, né? Sim, aí vai se retroalimentando, né? A pessoa melancólica, a pessoa que tá triste, cara, ela quer ter algum prazer. Shopee, Shein, né? Shein, eu falo Shein, né? A pessoa que ela tá triste, tá numa situação ruim, tá amargurada no casamento, tá com problema, sei lá onde, de alguma forma ela quer ter prazer. E a compra dá prazer, né? Então esse é um problema que pessoas que estão passando por melancolia têm uma tendência maior de comprar e consumir coisa. Só que é aquele negócio passageiro. Compra, aí chega e no dia seguinte tá triste de novo. Aí, né, não para mais, né? A gente precisa estudar sobre educação financeira, primeiro para conhecer a nós mesmos. Conhece a ti mesmo, né? A gente tem que se conhecer e saber qual que é a nossa limitação, o que tem me feito gastar mais, o que tá sendo um problema. E essa é o tipo de dica prática que eu dou lá no meu canal. Por isso que eu falo, pra rico faz o que quiser, mas pro pobre, desinstala essas porcaria. Mano, sabe? Por exemplo, se você tá vendo que a tua mão tá te fazendo pecar, corta fora a mão. Mas o princípio é o cartão de crédito que tá te fazendo, sabe, se afundar, cara, corta. Aí é melhor que chegar a maneta lá no céu, né? Então, é o Shopee? Ai, Dudu, eu não consigo parar de comprar, o que eu faço? O que você acha? Caramba, vai orar, que cai a minha internet. Tira o aplicativo, né? Então a gente cortar coisas, isso tem a ver com se conhecer, saber onde é que eu tenho errado, né? O que é roupa? Por que eu tô fazendo tanto isso? Eu tô tentando usar as compras e o consumismo pra tentar suprir uma falta que deveria ser Deus aqui dentro, por exemplo. Muita coisa, e a gente tem que se conhecer pra gente se examinar e pensar, por que eu tenho errado? Só que a gente tem um vício de ir levando com a barriga. Vamos ver o que vai dar, vamos ver. E esse princípio da educação financeira, cara, nas palestras que eu dou, eu falo sobre todos os problemas que a falta de educação financeira ou os problemas financeiros trazem. Então você vai ter uma lista, cara. Ansiedade, estresse, depressão, baixa autoestima, falta de lazer, perda de oportunidade. É muita coisa. Peguei uma estatística lá que até 2022, segundo o IBGE, 53% dos divórcios é por causa de problema financeiro. E aí você vê, não é só problema financeiro, tipo assim, o não ter dinheiro. É o não saber lidar com dinheiro, é o pensar de forma diferente do cônjuge. Infidelidade financeira. Você começa a ocultar as coisas do cônjuge. Ah, não, meu marido é um gastão, eu não vou falar que eu ganhei esse bônus aqui não. Ah, não, se eu falar pra minha esposa desse 14º aqui, ela vai querer comprar outra bolsa. Aí começa a mentir no casamento. E quando se descobre, você perde a confiança. E você vê, a raiz é o quê? Finanças. Muita coisa financeira.
Muitas vezes o casamento tá caótico, só que não se percebe que a raiz é o problema financeiro. Ai, meu marido não quer fazer nada, falta de dinheiro. Ai, minha esposa tá sempre de cara fechada, porque não tem uma coisa ou outra. Ah, mas você não sei o que lá, não viaja, não curte. Aí a pessoa começa a ficar mais estressada, começa a ficar com a cabeça, quando você tá assim, você fica mais irritado. Quando você dorme já pensando em como vai conseguir pagar o boleto. É inevitável que você, humanamente falando, que você acorde feliz e leve. Ô, meu amor, vem cá, você já tá agoniado. Só que a gente não leva a importância devida pra isso. Ninguém lê a Bíblia pensando em finanças. A gente gosta do filho pródigo, a mulher samaritana. Por que falar de filho pródigo? Amém, glória a Deus. O cego Bartimeu, glória a Deus, isso é bonito. Agora, tem um provérbio lá, por exemplo, que fala assim, né? Que o sábio tem sempre azeite e mantimentos armazenados, mas o tolo gasta tudo que ganha. Por que esse versículo aqui não vale? Eu faço muito um teste, né? Porque é assim, eu sei que o pessoal, vamos ver a galera aí de casa, né? O que tá escrito em Salmo 23:1? Pelo menos esse você tem que saber. Pelo amor de Deus. Senhor é meu pastor, nada faltará. O que tá escrito em João 3,16? Que Deus amou muito, tal maneira. O que tá escrito em Provérbios 13:11? Aquele que junta aos poucos certamente enriquecerá. Ou aquele que junta aos poucos terá cada vez mais. Por que esse versículo é feio? E aí eu tenho falado muito mais sobre isso. A gente fala muito assim, o brasileiro é ruim de grana porque nunca aprendeu nada sobre educação financeira nas escolas. Ninguém ensinou sobre educação, a não ser que você estudou numa escola particular muito boa, né? Ninguém aprende. O estudo, né? Um pesquisador, né? Tem 500 versículos falando sobre amor, 700 versículos falando sobre fé, 2.200 falando sobre dinheiro de modo geral, né? Riqueza, prosperidade, tudo isso envolvido, né? Por que na igreja a gente só ouve sobre o dízimo? Então, por que se fala tão pouco disso? Então, da mesma forma que a escola não ensina as pessoas sobre educação financeira, a Bíblia tem educação financeira, mas muita igreja não tá preocupada em falar isso. Casais, a Bíblia fala isso, isso e isso. Você já leu a Bíblia sob uma ótica de o que a Bíblia fala sobre como eu devo lidar com o meu dinheiro de uma forma melhor? Tem muito tabu. Você vê como tem muita coisa envolvida. E o dinheiro, ele tem um poder muito grande em tudo. Por isso que Deus falou tanto sobre dinheiro. Se a gente for pensar, as maiores guerras do mundo, os maiores conflitos é dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Briga no casamento, muitas vezes dinheiro e poder. Tem muita coisa relacionada a isso. A gente tem que começar a trazer mais esse conteúdo sobre educação financeira, porque Deus não se furtou de escrever, Ele escreveu. Sim. Ele escreveu, tá aqui, ó, a junta, tá aqui, ó, reserva de emergência, tenha, ó, investimento, né, 5 talentos, 2 e 1, né, chegou no último, caramba, por que você não pegou esse talento aí e colocou no banco, pelo menos, pra render um pouco ali, ganhar uma graninha, né? 0,1%. Já é algo, né? Então, a Bíblia tá repleta, mas a gente muitas vezes não lê. Uma pessoa pode ler O Segredo da Mente Milionária, pode ler Pai Rico, Pai Pobre, pode ler O Homem Rico da Babilônia, pode ler o meu livro Deixe de Ser Pobre, mas simplesmente por ler a Bíblia já deveríamos ter uma noção melhor. 55% dos empresários não sabem precisar se tem lucro ou prejuízo. Olha isso. E a gente tá falando do empresário. Do empresário. Se o empresário, que é o cara que tem uma empresa, né, parece que é um negócio mais pomposo, né, o cara é inteligentaço, né, não sabe, aí imagina o tanto de pessoa física que também não sabe.